Mas isso é sinal de maturidade. Porque João não foi sempre assim. O apóstolo João, se você olhar o relato dos evangelhos, especialmente os outros evangelhos, você vai perceber algumas características interessantes em João. Por exemplo, João era um homem cheio de sentimento de grandeza. Lembra que o primeiro dia que a gente meditou foi que amadurecer é desistir dos sentimentos de grandeza? Pois bem, João era imaturo, porque ele era cheio de sentimento de grandeza. João era aquele tipo de cara que se achava muito. Ele demonstra não entender nada da natureza do reino quando ele cobiça ser maior do que todos os outros. Quando há uma cobiça no seu coração, e essa cobiça é estar sentado no trono junto com Deus. O que isso mostra? Uma alma imatura. Isso mostra orgulho, egoísmo, vaidade. Mas ao ser tocado por Deus, ao caminhar com Deus e a fazer as escolhas certas em nome do amor, aquele que tinha ganância desmedida, que tinha pressa de chegar ao topo, aquele que achava que a vida só tinha sentido se ele estivesse junto dos melhores e dos maiores, aquele homem faz questão de chegar por último. É interessante, porque a percepção de João muda completamente. Porque aquele que desejava chegar antes que todo mundo, inclusive foi o último a morrer. E é interessante como Deus trabalha a nossa vida. Porque João foi o último dos apóstolos. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, o clamor de João não é mais: me leva primeiro que todo mundo. Mas ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem para quem? Vem para nós, não mais para mim. Não me torne mais o mais importante. Não faça com que eu seja o notório, aquele para quem todos olham. Não faça mais isso comigo, Senhor. Não é mais essa a minha busca. A minha busca é outra. A minha busca é que a tua igreja seja resgatada por ti, e todos juntos estaremos no teu reino. Você vê sinais de maturidade? É muito diferente o João que nós encontramos no início dos evangelhos e o João de 20, 30 anos depois. É muito diferente. No princípio, João era vingativo, explosivo, tinha sentimentos ruins dentro de si. Quando Jesus, na sua intimidade, conversa com João, ele lhe dá um apelido, que é Boanerges. Boanerges quer dizer explosivo, literalmente filho do trovão. Por que João tinha o apelido de filho do trovão? Porque era um cara muito calmo? Não, é porque ele e Pedro se mereciam. Mas eu acho incrível como Jesus, em vez de pegar os, entre aspas, os melhores do mundo, né? O que ele faz? Ele pega gente como eu e como você, gente que parecia não ter jeito. Mas olha, algumas pessoas gostam de romancear muito o que leem na Escritura. Eu gosto de ler exatamente como é a vida. E Pedro não era fácil. Pedro não era fácil. Às vezes, quando eu era adolescente, eu sempre pegava um ônibus lá na Praça da Estação para ir para minha casa. E ali na Praça da Estação tinha muitos bares, né? Muitos botecos, com aquelas músicas bregas tocando alto. E às vezes, apesar de que Pedro era um homem religioso, mas a impressão que eu tenho de Pedro era mais ou menos aquele tipo de gente rude. Assim eu acho que era Pedro. Não se engane que quando Jesus foi ser acorrentado, que Pedro puxou a espada. Olha, Pedro tinha faca, gente. Quando Pedro puxou, vamos deixar a coisa mais nordestina, quando Pedro puxou a peixeira, ele não tinha a mínima intenção de cortar a orelha do soldado. Se o soldado não tivesse pulado para o lado, tinha sido no pescoço.
foi muito próximo da região do pescoço. Pedro tinha um projeto: matar o soldado. Pedro não era um cara fácil. Isso mostra a maneira como Jesus lida com os seres humanos e o quanto a experiência com Deus amadurece as pessoas. A experiência legítima com Deus é o maior elemento de maturidade, porque a experiência com Deus nos faz amar. Quando nós aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos também a amar o ser humano. O que João está nos mostrando aqui é que se nós aprendemos a amar a Deus e não conseguimos amar o próximo, nós precisamos questionar o amor que nós temos. Porque às vezes, amando a Deus, nós estamos amando a nós mesmos apenas. O ser humano é tão egoísta, que às vezes, nesse projeto de dizer eu amo a Deus, ele está amando na realidade o seu bem-estar. Ele está amando a Deus porque Deus lhe dá boas coisas. Porque foi essa a acusação, inclusive, de Satanás contra Jó. Ora, é o que Satanás disse para Deus: seria em vão que Jó te ama? Em outras palavras, ele estava dizendo que o amor de Deus é pago, que é impossível que um ser humano ame a Deus por nada. Toda a trama do livro de Jó se explica nesta sentença. É possível, sim, alguém amar a Deus mesmo recebendo nada em troca, porque esse é o amor legítimo. Porque quando Deus nos ama, Ele não espera nada em troca. Ele nos ama incondicionalmente, porém Ele deseja, Ele quer que a nossa relação com Ele seja próxima e transformadora para o nosso bem. Quando Jó prova por sua própria vida que os seres humanos amam a Deus por nada, ele está estabelecendo um caminho que precisa ser o nosso caminho. Mas o projeto religioso de muitas pessoas é um projeto baseado no egoísmo. Por que é que eu amo a Deus? Porque é melhor para mim. Por que é que eu amo a Deus? Porque eu recebo troco. Eu recebo benefícios amando a Deus. E se você não receber esse benefício algum? E se amar a Deus não te desse garantia de nada? De nada! Você continuaria amando a Deus? Mas eu lhe digo, esse é o amor verdadeiro. É aqui que o amor é aferido. É quando nós amamos a Deus, independente de qualquer coisa. É quando o nosso amor a Deus é uma entrega tão profunda e tão grande quanto a que Ele teve por mim, tendo me amado, sendo eu ainda pecador. Mas João tinha sentimentos de vingança, de ira. Certa vez eles vinham passando em uma das cidades de Samaria, e os samaritanos não deixam que Jesus e os discípulos entrem. E aí João chega para Jesus e diz assim: Senhor, tu queres que a gente mande descer fogo do céu agora? Detona com essa samaritanada toda, agora! Aí Jesus olha para João e diz assim: rapaz, você não está entendendo nada. João, até agora você não entendeu lufas do que eu estou falando para você. Sabe por quê? Ele disse assim: você não compreende de que espírito você é.